Bom, e hoje, para o nosso primeiro Conversa Produtiva, depois do canal Imbra efetivado aqui com vocês, temos o prazer de anunciar Daniel Vidiri, um grande parceiro, um grande amigo de longa data. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Conversa Produtiva, o primeiro dessa nova fase. Muito obrigado, Diego. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você. Bom, Daniel, pouca gente do mercado de bovinos talvez tenha conhecimento, bastante gente do mercado de monogástricos tem conhecimento. Daniel é zootecnista, né, Daniel? Conta um pouco da tua carreira, como é que você começou? Eu formei zootecnia na Unesp de Botucatu, no ano de 2000, e depois eu fui no mestrado na área de nutrição de aves. Mas, na verdade, eu comecei com pet, na verdade, né? Pet, cara. Pet tá explodindo hoje, né? Um baita do negócio. A primeira experiência profissional foi pet food. Pet food? Pet food. Quer dizer, sempre ligado ao ramo de nutrição, né? Eu tinha um projeto de trabalhar... Eu fiz um estágio curricular em duas empresas muito boas na área de pet food. A primeira é a Halston Purina. É uma fantástica empresa, um grande... Foi quando a Nestlé assumiu a Halston em 2000. Eu estava fazendo estágio curricular, então tive muito interesse em trabalhar com pet food. Depois eu fiz um estágio na Sage Miller, uma empresa argentina, que tinha a sede brasileira em Bragança, Paulista. Sede Bragança, né? Sim. E aí foi interessante que eu fiz 6 meses de estágio curricular, em conjunto com um trabalho de pesquisa de iniciação científica. Você começou muito a tua carreira ligada à área técnica, né? Sim. E isso aí foi te levando aos poucos para o mercado de aves, é isso? Na verdade, quando eu fiz o trabalho de iniciação científica em pet food, eu fiz um projeto para fazer um mestrado em pet food, em Botucatu. E a gente não tinha estrutura para fazer, não tinha canil, não tinha fábrica de ração. E aí o meu orientador na época, o José Roberto Sartori de Botucatu, falou: Daniel, aves é um mercadão, é um mercado que tem muito a ver com nutrição, muito importante e tal. O Brasil está crescendo muito, isso em 99, 2000. E aí sim eu fui para aves, avicultura. Não, o professor Sartori fez um bem, rapaz, porque a gente é um grande profissional nessa área. E aí você saiu dali e foi trabalhar onde? Aí eu fiz um mestrado em avicultura, em nutrição de aves. E aí eu fui chamado para fazer, para trabalhar na PIF-PAF, em Minas Gerais. Minas, Visconde Rio Branco. Visconde Rio Branco. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 anos. Trabalhou no que lá dentro? O que você fazia lá? Eu comecei como supervisor de nutrição, né, fazia parte de formulação. A princípio era desenvolver a fórmula em si da ração, né, acompanhar as aves no campo. Toda a fabricação, toda a qualidade fabril, tudo. Depois eu assumi a parte de gerência de fábrica de ração, onde eu assumi a parte de nutrição e fábrica de ração. E depois fui mais para a área de gerenciamento também, de equipe, gerenciamento de produção. E até quando você ficou na PIF-PAF? Fiquei até 2008 na PIF-PAF. E de lá foi para onde? Aí eu tive uma oportunidade de voltar para São Paulo, né? Eu queria voltar para São Paulo, queria aprender mais e crescer mais. Eu fui para uma empresa de nutrição animal chamada MK Sabe. Uma grande empresa do Brasil, a MK Sabe. Com vários negócios, né? A MK Sabe tem negócios distintos no Brasil. Uma empresa, assim, tem Spice, muita coisa legal aí. Né? Sensacional, e eu tive a oportunidade de trabalhar aí muito mais... eu tive um trabalho, uma experiência na PIF-PAF interna, né, de uma empresa, uma empresa onde eu consegui ver todas as fases de produção, desde a fase de matriz, pintinho, frango, guarda, produção para frigorífico, né? Então eu acompanhei bastante essa parte. E na MK Sabe eu tive a experiência de conhecer outras empresas. Então eu fui responsável por dar suporte técnico para a equipe comercial na área de nutrição animal, especificamente frango de corte e matriz pesada, em todo o Brasil. Depois você foi para a Fibro, tô errado? Depois eu fui para a Fibro. Tá certo, então, esse foi o cronograma. Quantos anos de Fibro? 7 anos de Fibro. 7 anos. Lá a gente se conheceu, eu acabei conhecendo o Daniel, era nosso grande amigo, parceiro, setor de aves, a gente trabalhava, tantos outros grandes profissionais como Volney, Cezinha, Davi, Danilo Grandini, Manela, enfim, turma boa demais. E a equipe de aves, né? Francis, um monte de gente, André, Kronbauer, João. E aí você trabalhou lá e você começou nas grandes contas e depois foi para a gerência? Não, como é que foi? Eu comecei com uma regional, gerente regional de Minas e São Paulo. E a Seara. Então fazia parte de comercial, só comercial, Minas, São Paulo, e a Seara era uma conta que eu atendia no começo, né? Uma conta muito importante. Era importante, uma conta tinha sido recém-adquirida a Marfrig tinha saído do negócio. A JBS tinha incorporado.
E aí tinha essa responsabilidade de atender essas contas, né? E depois de uns 3 anos, aí sim eu assumi as contas-chave, que era Brasil Foods, JBS, Cargill, DSM. E aí a tua história na Fibro, muita gente conhece, o contato todo do mercado que você teve, teu nome projetado nacionalmente, você saiu de lá. Sim. Foi para onde? Aí eu tive um desafio de trazer uma empresa para o Brasil, uma empresa chamada United Animal Health. Eu fui contratado como Country Manager para trazer essa empresa para o Brasil. Quantos anos tem a United de existência? A United ela foi fundada em 1956. É uma empresa que tem um background violentíssimo lá tem nos mais Estados de Unidos. 60 anos, né, nos Estados Unidos. É uma empresa que ela é voltada para a produção de nutrição e aditivos, né, e muito na área de suínos lá nos Estados Unidos, né. O grande negócio dela é suínos. Eles têm um mercado grande de suínos lá. Hoje tem, Um toda share essa história, grande. mais de 40%. 35 a 40%. É enorme, né? Um mercado americano, então, meu Deus. Isso, exatamente, muito grande. Só que eles não tinham pouca penetração internacional, né? E aí foi especialmente nessa região do América do Sul. América Latina, né? América Latina toda, não só América Latina. E o Brasil é o grande negócio, o Brasil é o... E tá indo bem? Tá indo bem, graças a Deus. Você tá feliz hoje? Tô feliz, tá indo bem. Você sabe que eu acho legal falar um pouco da tua história, para quem está nos assistindo aqui? É simples, começou a parte técnica, é o fundamento base de todo mundo, tem que conhecer. Depois evoluiu para a parte comercial e depois para a gestão de pessoas. Olhando hoje, 2023, nós estamos entrando agora em meados de outubro, uma dificuldade muito grande para o setor produtivo desse ano. O que isso te ajudou? Como é que isso te trouxe visão melhor para essas dificuldades que a gente tem hoje? Olha, Jed, as empresas ou o negócio em si ele é multifatorial, né? Então, não adianta você ter uma visão única de uma situação ou de um problema. Então, essa capacidade de enxergar outras fontes de problema, outras oportunidades, veio dessa área técnica, né? Dessa percepção desse conhecimento. Desse conhecimento, dessa percepção de que, primeiro que nada acontece sozinho, tudo tem uma coisa que está ligada, né? E outra que depende de pessoas, né? A gente fala avicultura, bovinocultura, suinocultura, a gente lida com pessoas, né? Hoje você trabalha muito espécies dentro da United, dentro de todas as espécies. Todas as espécies. Aves, suínos. Como é que é chefiar determinadas equipes diferentes em espécies diferentes, Daniel? Cara, assim, mais que isso, eu acho que a grande diferença é culturas diferentes, né? Então tem México, tem Peru, Chile, Brasil, Argentina, são culturas diferentes. Então a primeira coisa tem que estar aberto a escutar, aberto a ouvir, a entender um pouco mais, né, das dificuldades dos perfis, né? Isso é a grande diferença assim que eu vejo, né? E as espécies também, da mesma forma, né? Você tem diferentes situações, diferentes oportunidades de acordo com a espécie que você tem que trabalhar, né? E especialmente você que criou uma carreira mais baseada num ramo de monogástricos, hoje tem um desafio de desenvolver coisas novas, inclusive no ramo voltado a ruminantes, né? Especialmente bovinos, né? Bovinos de corte e leite. E quais são hoje, quando você olha, e aí eu vou entrar nessa pergunta antes de entrar num tema principal aqui. Muita gente acha difícil, e eu vejo hoje grandes profissionais migrando de uma área para outra, de bovinos para aves, de aves para bovinos, isso já está acontecendo. Mas quais são as grandes diferenças nas equipes e nos olhares, pensando em monogástrico e ruminantes de foco? É uma boa pergunta, Diad. Bom, o que eu vejo assim, né? A tecnologia, né? Hoje a avicultura ela tem uma tecnologia muito mais presente no negócio, né? Então a gente sempre brinca assim, mas é verdade. A gente briga por centavos, né? Então a briga lá, a margem é apertadíssima, a briga é por centavos e o animal responde muito bem, né? Geneticamente tem uma influência grande disso, porque é muito mais padronizado, né? Então você sabe muito mais com quem você está trabalhando, que tipo de resposta vai ter. Essa é uma das grandes diferenças então para ruminantes. Sim, com certeza. O ruminante está caminhando nisso. Acho que os investimentos em genética cada vez são maiores, né? Para padronizar realmente o processo, né? Padronizar para ter uma resposta mais uniforme, é isso. Com certeza, né? E aí a aplicação da tecnologia ela passa a ser mais assertiva, factível. Você diria que isso é um desafio, então, para quem tem, por exemplo, um produto novo entrando no mercado na área de ruminantes,
as dificuldades e as nuances de genética e de animais que ele vai ter que provar, inclusive de dietas, né? Sim. Se comparado a monogástricos. Isso é importantíssimo, porque a resposta, às vezes, ela depende da interpretação, né? Perfeito. E o padronizado fica muito mais fácil de você trabalhar, né? Esse é um ano que nós, infelizmente, não tivemos uma performance de mercado satisfatória para nenhum dos campos, né? Nem de monogástricos, nem de ruminantes. Todo mundo passou um aperto e está passando dificuldades muito grandes no setor de ruminantes e também no setor de aves e suínos. Eles convivem mais com os desafios. O setor de bovinos, de corte especialmente, além do de leite, ele tem seus desafios, mas são desafios diferentes. Num ano difícil como esse, vamos transportar agora a pergunta que eu vou fazer para você, com relação a aves, tá? Nem suínos, nem bovinos, agora aves. O que pegou nesse ano, principalmente? Qual foi o fator de principal desafio esse ano nas granjas? Hoje, com certeza, é financeiro. A pressão de custo foi muito pesada, né? Desde o ano passado, a gente teve um sinal de aumento de custo de matéria-prima. Chegou a faltar pintinho um tempo atrás, né? Custo de matéria-prima, a ração, a cara, né? E a eficiência, ela passa a ser muito importante. Fala um pouquinho mais sobre isso para quem está nos ouvindo aqui. Bom, vamos pensar que a alimentação custa mais que 70% do custo hoje de um frango vivo na plataforma. Já chegou a 75%, 77% no ano passado, devido a essa alta de milho e soja. Então o Brasil produz muito milho e soja e exporta muito milho e soja. Então o nosso preço é internacional. Compete com o mundo inteiro. Compete com o mundo inteiro. A gente produz muito bem, né? Mas o mercado é mercado. E esse aumento de custo, né, levou as empresas a ter desafios em performance, desafios em eficiência, né? E como é que elas estão tentando driblar isso, Daniel? Ou como você está enxergando isso com os seus clientes? O que eu vejo assim, dia a dia? A gente tem um potencial genético que, se fosse real, não é real, na verdade, se fosse ele 100% aplicável no campo, a gente teria um ganho muito, muito importante, né? De conversão alimentar e ganho de peso. São os dois principais fatores. Explica um pouquinho mais para quem está nos ouvindo isso aí. O ganho de peso, ou o ganho de peso diário, o GMD, ganho médio diário, ele é um indicativo, né, de desempenho da ave. O quão importante ele é nessa equação? Cara, ele é muito importante desde do alojamento das aves até a saída delas, porque ela trata da eficiência da granja também, né? Quanto mais ganho de peso a gente colocar, mais ciclos a gente vai ter de produção. Então, um produtor, em vez de ter 5 ciclos, 5,5 por ano, quanto mais eficiente ele for, ele pode chegar a 6 ciclos por ano. Ou se ele produzir mais carne por ave também. Por metro quadrado, né? Então, assim, isso mexe com a eficiência da integração, né? Isso é medido à risca. Sim, isso aí é diário. E a eficiência? E a eficiência alimentar, e o ganho de peso também tem uma interferência muito grande na questão de frigorífico, né? Então, quanto mais peso se você coloca com melhor eficiência alimentar, mais os custos diluídos de produção de carne, né? Quer dizer, não muda muita coisa para bovinos de corte quando a gente olha desse lado. Sim, isso com certeza. Agora, quando a gente olha do lado interno do negócio, o que eles estão fazendo? Porque bovinos nós tivemos esse ano uma dificuldade muito grande também com relação a preços, estoque caro, mesma rotina que nós estamos vendo em algumas espécies, né? Lógico que com volumes por unidade animal mais acentuados, porque os animais são mais caros, né? E o volume investido por unidade animal é muito maior no setor de ruminantes do que no setor de aves, mas aves são milhares, né? O que o pessoal de aves tem buscado e o que você tem mexido com tecnologia para ajudar nisso? Hoje a tecnologia é tentar otimizar ao máximo a dieta, a alimentação, de uma forma que o animal aproveite e transforme isso em carne. Mas tem tecnologia? Tem tecnologia. Hoje tem aditivos, né? Hoje a enzima é um aditivo que ela entra numa formulação reduzindo o custo. Explica um pouco, como é que ela reduz o custo? Ela tem uma atuação de disponibilizar mais nutrientes para os animais. Perfeito. Né? Então, vamos dar um exemplo bem básico. Tá? Você pega Não, milho, é isso mesmo, bem básico, para todo mundo entender. Milho, se você queimar ele numa bomba calorimétrica, ele tem 5.000 calorias, ou perto disso. Quando você faz a energia metabolizável desse milho para uma ave, ele cai para 3.200, 3.300. Há uma perda. Então você tem um range entre o que ele pode fornecer de energia e o que a ave realmente absorve, ou que a ave vai utilizar isso aí. Nesse meio tempo, essa distância entre o que é
bruto e metabolizável, a enzima ela entra disponibilizando mais nutrientes. Ela melhora esses 3.200 para um outro patamar, Isso, diminui exatamente. o gap. E milho, soja e outros. Que mais? Questão intestinal, tem sido debatido muito nisso? Intestinal é muito importante, né? Então tem os aditivos que tratam da qualidade intestinal, que melhoram a absorção de nutrientes, é muito importante. A saúde da ave, né? A saúde da ave. Né? Então tem tudo é uma coisa que no final ela vai resultar em performance, né? E tem coisas novas vindo, né? Tem coisas que tratam realmente de melhorar a cinética dessa energia, a cinética dessa nutrição no organismo, né? Que trabalha junto com tudo isso. Sim, ela é um modo de ação diferente, mas ela ajuda a que essa eficiência nutricional, o que a gente, na verdade, o que o animal faz, ele come a ração e quebra para absorver. Depois, de alguma forma, ele tem que montar para virar carne. Refazer. Isso gasta energia. Exatamente, isso custa, né? Se a gente pegar um carro de Fórmula 1, hoje esses animais eles são altamente produtivos, né? Então ele tem um gasto para fazer essa montagem. E essas tecnologias já estão sendo utilizadas no campo, em conjunto, principalmente? Essa última tecnologia é baseada em quê? Peptídeos, né? Peptídeos. Porque é a base, vamos dizer assim, é a base da utilização de proteína no organismo. Então, para fazer qualquer uso de proteína no organismo, para virar uma proteína, uma carne, você tem peptídeo envolvido nessa cadeia. Então você está, de certa forma, ajudando a acelerar esse processo ou gastando menos energia dentro do processo. Resumindo. A ave, ela usa energia para fazer outras... Mas não gasta muito mais para usar esse tipo de tecnologia? Pelo contrário, né? Ela entra economizando hoje. Como assim? Ela tem, como ela melhora a eficiência energética, né? Então você não precisa adicionar muita coisa, ou você pode reduzir algumas coisas na ração, a eficiência vai ser a mesma. Chega a reduzir algum custo? Chega a reduzir bastante custo. Hoje pagando os produtos que estão lá dentro? Paga e sobra dinheiro bastante. Eu acho que esse é um lado que a tecnologia pode agregar muito. Com certeza. Né? Você conseguir ter os olhares para dentro do problema ou do desafio que você tem e colocar de uma forma que a performance ela iguale ou melhore alguma coisa. Exatamente. Mas acima de tudo que você economize dinheiro, é isso? É isso aí. Exatamente, essa eficiência, né? Esse 5 mil por 3 mil. Vamos brincar aqui, um sujeito que tem uma indústria de produção de 200 mil aves por dia. Qual é o impacto financeiro que essas tecnologias juntas podem causar? Olha, se pegar uma média hoje, Brasil, não ser muito específico, mas pegar uma média. Não precisa ser exato. Uma coisa... Hoje, uma tecnologia dessa com peptídeos pode economizar R$30 por tonelada de ração. Uma enzima hoje economiza R$20 por tonelada de ração. Então, você tem hoje aí, em 200 mil aves dia, R$1 milhão por mês de economia. Mais ou menos. É muita coisa para quem está atravessando uma maré de desafios como essa. Eu sempre falo, imagina assim, toda a mão de obra, todo o custo de pagar funcionário, custo de fabricação, custo de fábrica, R$1 milhão você consegue ajudar muito. São tecnologias validadas, Daniel? São validadas. Hoje já não tem muito questionamento, né? Eles estão evoluindo, tem mais pesquisas a respeito do assunto. E olhando para esse lado, por que nem todos têm ainda acesso ou investem nisso? Há um medo do mercado em entrar forte em algumas tecnologias? Acho que faz parte, viu? Acho que ou é um processo de maturação? É um processo. Quando eu comecei na indústria, 20 anos atrás, a gente discute a fitase. Hoje todo mundo usa. Hoje não tem discussão mais, né? Depois veio as carboidrases, agora as proteases, os peptídeos. Então, são tecnologias que realmente elas vieram para ficar, mas tem um tempo de adoção, né? E qual o cuidado que a pessoa deve ter ao avaliar um negócio dela, pensando justamente nisso? Porque nós estamos falando muito agora da entrada de enzimas em ruminantes. Sim. Nós estamos falando do cuidado aí, muitas pessoas falando agora de qualidade intestinal em ruminantes, também, além de pensar no rumen. Essas tecnologias todas, quando elas entram, qual é o cuidado que o cara tem que ter de avaliar isso aí? Bom, primeiro ele tem que ter assim, a percepção ou a certeza que aquilo vai ser útil, né? Então, nada melhor do que mostrar viabilidade econômica, né? Então, acho que a primeira coisa é entender qual que é a viabilidade econômica de cada tecnologia. Né? Quanto que custa e quanto que entrega? O pagamento mesmo, né? O benefício. Conta de padaria. Gastei isso, coloquei isso, sobrou isso. Isso é, na minha opinião, a primeira coisa. Isso aqui, se fizer o que está prometendo, ele realmente vai pagar a conta e vai sobrar. Né? E a partir daí você tem uma capacidade de fazer essa análise, né? esse investimento para poder ver o resultado. Né? Porque primeiro tem que colocar para depois retirar. Né?
Não tem jeito, né? E pensando na fase final agora da nossa conversa, o Daniel também é pai, o Daniel é marido. O Daniel, além de country manager de uma grande empresa, ele tem as suas atribuições. Como é que você enxerga essa fase que nós estamos atravessando dos novos profissionais que estão entrando no mercado, dos desafios que a gente vai ter aí para frente? O que você diria aí para esse pessoal todo que está chegando agora e começando? Cara, acho que é a mesma coisa que eu penso assim em relação a novas culturas, sabe? É ouvir mais do que... Tem crianças, tem filho de 13 anos, né? E a dificuldade é muito mais eles ouvirem as pessoas, tentarem paciência, entender um pouco mais, né? E é uma geração que é diferente, né? A gente nunca teve contato com tanta tecnologia como tem hoje, né? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo e desafiadoras, né? Então, assim, cada dia é uma coisa nova. E nós com eles? Cara, é uma boa pergunta, né? O que você tem feito para trabalhar isso? Conversar, acho que é a primeira... e pedir ajuda, cara. Tem hora que você tem que pedir ajuda mesmo, não tem a capacidade de comunicação é diferente do que a gente tinha. Sim, eles têm muito né? mais capacidade hoje. E, ao mesmo tempo, é uma linguagem diferente, né? Um momento diferente. Então, a gente tem pedido ajuda para os profissionais mesmo, que conseguem comunicar melhor com as crianças. É legal eu falar isso com você, porque nós estamos atravessando uma fase muito interessante, né? Tem muita coisa acontecendo. Veja quantas tecnologias nós falamos na área de nutrição, tanto de monogástricos quanto de ruminantes, e agora nós estamos falando de pessoas, né? As dificuldades, às vezes, para a gente conseguir trabalhar não só as tecnologias, mas os times, as pessoas e as famílias dentro disso, né? É muito legal ouvir de você isso, que paciência, é um desafio, mas é um desafio, não é fácil. E as culturas, existe desses... Você tem viajado bastante, você teve recentemente na Tailândia, na Europa, na África, América do Norte direto, América do Sul. O que você tem visto aí de emergente, de diferente, que você acha que vai pegar nos próximos anos? Acho que são duas coisas, primeiro. Assim, quando você olha a primeiro mundo, ou o mundo rico, é uma demanda de eficiência energética, uma demanda de eficiência ecológica. Né? Então, assim, eles são muito preocupados com isso. Carbono... A pegada de carbono tá fazendo efeito lá fora? Bem diferente, bem do que era. Está muito cada vez maior. Tem uma experiência na França agora, realmente eles estão tratando isso como uma prioridade. Você me disse que eles estão com um problema, inclusive, a gente percebeu. Escassez energética. Sim, né? Eles não têm... Dá um exemplo, o ar-condicionado desligado nos lugares que a gente foi, calor e... Para economizar. Para economizar para o inverno. Então, assim, é uma coisa... Então, essa eficiência energética da utilização da energia... Dos recursos disponíveis. Que hoje compete, né? Hoje o óleo de soja, ele é biodiesel. Então, não assim, vai só na dieta. Não vai só na alimentação humana. Ou na dieta, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que, quanto mais eficiente for, melhor. E aí, aditivo tecnológico, ele ajuda muito nisso. Uma das perguntas que a gente recebeu lá era, quanto que isso vai me ajudar, né, a ter economia de carbono? Então, na matriz, eles fazem a conta do que economiza para gerar uma matriz de pegada de carbono. É um mundo novo. Mundo novo. E, ao mesmo tempo, uma demanda por comida barata, que vem da Ásia. Então, assim... Você esteve lá recentemente também. Recentemente, assim, a população crescendo absurdamente, com vontade de comer, e sem diferente de uma Europa que tem como pagar. Então, assim, eles precisam de comida barata. Vários degraus dentro da cadeia para abastecer, né? Não é um negócio... E comer um alimento com custo que atenda a população, né? Esse é o desafio nosso, como profissional hoje, como empresa, de promover isso aí com eficiência, tanto energética para os europeus que precisam, né, como com custo barato para que as pessoas possam comer. Né? Como última mensagem aqui, qual é o papel do Brasil nisso, Daniel? Cara, o Brasil talvez seja o divisor de águas aí desse mundo. A gente tem capacidade de fazer os dois. Né? A gente consegue fazer a comida para um europeu que precisa, mas também a gente consegue atender uma demanda de custo menor, né? De comida de baixo custo. Bovinos, suínos, aves, peixe, a gente tem um mundo pela frente. Então, a grande aposta hoje para a produção de alimento, o Brasil é o que está mais bem posicionado. Eu sabia que o bate-papo ia ser muito, muito gostoso, por isso que eu convidei você para esse primeiro Conversa Produtiva. Eu agradeço, Jed, obrigado, de coração. Não, eu que te agradeço. Você tem muitas atribuições, de novo,
Daniel é Account Manager aqui na Latam, da United, toda essa área é responsabilidade do Daniel, ele tem muitas atribuições. Ter dedicado um pouco do seu tempo hoje para vir falar com a gente foi muito enriquecedor. E eu acho que o principal recado que você deixou aqui está muito claro. A gente tem muita ferramenta para trabalhar em potencial. O que a gente tem que fazer agora é ouvir e tomar as decisões no seu tempo correto, é isso. Tem que ter coragem. Sem coragem não vai. Sem coragem não vai. Não adianta, a pessoa tem que realmente arriscar, porque o resultado ele vem daí também. Não adianta a gente... Coragem é uma palavra importante. Tem que ter coragem. Meu amigo, obrigado do fundo do coração. Prazer, cara. Com isso a gente encerra o nosso primeiro Conversa Produtiva, depois de tanto tempo, aqui no canal Imbra. Se você gostou, dá um like. Faz lá a sua inscrição no canal, a gente precisa disso para levar mais informações para vocês, com uma nova área de estúdio, com um potencial de levar informação com qualidade cada vez melhor para vocês. A gente se despede aqui, eu e o Daniel, de mais um Conversa Produtiva. Um grande abraço, fiquem com Deus.